pé nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Amém. E hoje nós estamos aqui recebendo uma mãe muito especial, que é a dona Inês. Depois de mais de quase 2 anos, né, Adriana? Sem poder estar aqui conosco. Hoje ela está lá atrás, essa mãe maravilhosa. E em nome dela eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma de vocês que estão aqui. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Talvez você está aqui hoje, a sua mãe não está aqui mais. E você diz, pastora Dayana, como é que eu posso honrar minha mãe, mesmo que ela não esteja mais presente? Você pode honrar os princípios e valores que ela te ensinou. Amém? Isso você vai deixar uma linda história, vai marcar esse tempo. Então que você venha se sentir hoje abraçada. Amém? Senhor, nós queremos te louvar por cada mamãe que aqui está nessa noite. E eu te peço, Senhor, que nessa noite, que o Senhor venha liberar, Deus, uma bênção especial sobre cada mamãe que aqui está. Eu também oro, meu Pai, por aquela mãe que está aqui, que não pode gerar. Que nessa noite, que o Senhor venha liberar uma bênção para que ela venha ser, meu Pai, um canal para que ela venha gerar. Deus, toque hoje no útero, nos ovários, nas trombas, porque nós cremos que a maior bênção é gerar. E eu te peço, Deus, derrame sobre nós sabedoria, derrame sobre nós força, coragem, e que venhamos ser mães que temem ao Senhor. É o que nós oramos no nome de Jesus. E todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Pegue a sua Bíblia. Que culto cheio de programação. Inclusive fiquem atentos às nossas redes sociais. Estamos com muitas agendas. Na semana que vem também iremos receber aqui o cantor Eduardo Nascimento. Será poderoso. Quarta-feira estamos com a temporada Efatá, pela manhã e à noite. Sexta-feira profética com a pastora Gislene Mota. Tem sido uma bênção com o tema Eu Sou a Resposta. Então não perca esses momentos, amém, de milagres entre nós, em nosso meio. Estamos em uma grande obra e não podemos parar. Hoje eu quero pregar sobre uma mãe que ela não podia ter filhos e agora ela tem um filho, esse filho morre. E o tema da minha palavra hoje é: vai ficar tudo bem. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 16 em diante. Quero ser breve, são 19h44. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Abre a sua Bíblia, você que trouxe. Quem não trouxe pode nos acompanhar nesse momento. Vai ficar tudo bem. E ele disse, o profeta Eliseu: por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar com seu pai, que estava com ceifeiros. De repente, ele começou a clamar, a chamar o pai gritando: ai, ai a minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Eu creio que nessa noite, sobre a sua vida, é uma palavra: vai ficar tudo bem.
porque Deus está no controle da sua vida. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Fale conosco nessa noite, Senhor, que nós te pedimos. Deus, nós dependemos de Ti, dependemos da Tua voz. Fale conosco nessa noite, que ninguém saia da mesma forma que adentrou aqui neste lugar. Que saiamos aqui restaurados, que sonhos possam ser restaurados nessa noite. Meu Pai, que aonde a vida, que aonde a morte possa ter vida, que aonde a maldição venha ter bênção, porque nós cremos que vai ficar tudo bem. É o que nós oramos essa noite no nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Se assente no seu lugar, aplaudindo a esse Deus. Como eu disse, a história da mulher sunamita, uma mulher que não podia ter filho, e agora essa mulher recebe uma promessa. E olha que interessante, essa mulher não pediu o filho, e ela recebe agora esse filho, mas porém esse filho morre. Quantos aqui já não viveram momentos, situações onde você está na contramão daquilo que Deus prometeu para você? Não é verdade? Quantas pessoas estão vivendo? É muito difícil viver na contramão, o oposto daquilo que os céus liberou sobre as nossas vidas. E é isso que essa mulher está vivendo. Essa mulher agora, após ter um filho que ela não podia ter, esse filho agora ele morre. Esse é o caso dessa mulher. E esse texto mostra a história dessa mulher chamada Sunamita, uma mulher que morava em Sunem. Sunem era uma cidade que ficava a 50 quilômetros do Monte Carmelo, aonde Elias ali operou grandes milagres. Então essa mulher agora, a Bíblia conta essa história, uma mulher que não podia ter filhos e que agora recebe uma promessa. E quando ela recebe essa promessa, ela não aceita essa promessa, ela diz para esse profeta: não prometa algo que você não pode cumprir. Quando Eliseu diz para ela: mulher, nesse tempo você vai gerar um filho, ela ficou ali, ela ficou brava com ele, porque a alma dela estava sangrando, porque gerar era um sonho que ela tinha há anos atrás, e porque ela não conseguia gerar, agora ela está desmotivada, desesperançosa. Essa mulher está em uma crise existencial, porque já passou muito tempo e aquilo que ela esperava não aconteceu. E olha o que diz Provérbios: a esperança que se adia adoece o coração. Sabe o que é isso? A gente cansa de esperar, não é verdade? Quantas mães, mulheres, pais, homens estão orando pela cura de alguém, pela libertação de alguém? Passa os anos e nada acontece. Então o que? Nós adiamos essa esperança em nosso coração, nós nos cansamos. Mas aqui há algo maravilhoso, porque naquela época, de acordo com o Código de Hammurabi, quando um casal ele se casava, eles não podendo ter filhos, eles poderiam trazer, casar com uma outra mulher, para que essa outra mulher pudesse gerar filhos. Só que aqui esses dois, eles não casam, eles não trazem outra pessoa para dentro desse lar. Perceba que eles têm o direito de levar alguém para morar dentro de casa, para que essa mulher possa gerar. Esses dois agora, esse casal nos ensina algo poderoso. Eles estão juntos, querem ter filhos, mas para eles o princípio é mais importante do que o desejo. Para eles o princípio, que é pai e mãe, que é homem e esposa, é mais importante do que a cultura da época. E hoje vivemos um tempo em que pessoas estão fracassando porque estão querendo realizar os seus desejos e estão quebrando princípios da palavra de Deus. E quem quebra princípios serão quebrados por Ele. Quem quebra os princípios para realizar os desejos da alma serão quebrados por eles. Porque cristão não vive por prazer, cristão vive por princípios da palavra de Deus. Nós não andamos segundo aquilo que nós desejamos, andamos segundo aquilo que nós cremos. E nós cremos nessa palavra que é poderosa. E essa história agora nos ensina algo poderoso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Entende que ela tem dinheiro, mas só que o dinheiro não consegue comprar aquilo que ela queria. Ela tem ali condições financeiras, mas o dinheiro dela não conseguia comprar aquilo que ela mais queria, que era ter um filho. Ei, a sua riqueza não está naquilo que você tem. A sua riqueza está naquilo que você não pode comprar com dinheiro.
Porque o dinheiro compra cama, mas não compra sono. O dinheiro compra remédio, mas não compra saúde, mas não compra sabedoria. O dinheiro compra prazer, mas não compra felicidade. Dinheiro compra crucifixos e nem imagens, mas não compra o Salvador. Pelo contrário, foi Ele que pagou você. Porque muitas vezes o dinheiro não resolve. Tem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Ela é rica, e mesmo que ela tenha alcançado a prosperidade, quem olha por fora vê que ela tem casa, tem carro, tem uma família abençoada, fazenda. Mas somente os dois, quando deitam naquela cama para dormir, eles choram amargamente porque não conseguem gerar. Eles olham e veem que eles não têm o básico que qualquer casa tinha, que era ter filhos. Só que a Bíblia diz que além dela ser rica, ela era generosa. Ela era rica e generosa, porque tem rico generoso. E agora ela vê Eliseu passando, e a história diz que ela começa a servir pão para o profeta Eliseu. Ela serve pão para ele, honra ele, né, com café. E agora essa mulher que é rica e generosa, ela vai aumentar o nível da entrega para o profeta. Ela diz: eu não quero dar apenas pão para ele, nós iremos construir um quarto para Eliseu. Ela chama a esposa, ela fala: meu bem, vamos fazer um quarto para o profeta Eliseu, porque eu quero honrar esse homem. Eles fazem o quarto com a cama, com a mesa, com a cadeira e com o candeeiro. Hernandes Dias Lopes diz que esses itens representam comunhão, ensino, descanso e iluminação. Essa mulher agora traz para dentro de casa o descanso. Ela traz para dentro de casa a iluminação, o ensino e a comunhão. É isso que essa mulher leva para dentro da casa dela. Ela semeia um quarto na vida do profeta, e agora o menino que vai nascer, ele é ressuscitado nesse quarto. Aquilo que ela vai ofertar para o profeta se converterá em bênção para a vida dela, porque nada que você entrega ao altar ficará sem resposta, e no tempo certo haverá para a sua vida algo poderoso dos céus. Então essa mulher faz um quarto para o profeta. E agora então Eliseu chama o seu servo Geazi e fala: Geazi, ela nos ofereceu um quarto, que maravilhoso, é verdade? Vamos retribuir essa mulher. Geazi fala com Eliseu. Eliseu percebeu que ela não tem filho, porque na casa dela tudo é arrumado. Na casa dela é uma paz, porque aonde tem menino tem bagunça. Aquela casa era tudo organizada, aquela mulher era maravilhosa, não tinha olheiras, não tinha nada. Era uma mulher que vivia ali com a paz de espírito. Geazi fala: eu percebi que na casa dela não tem filhos. E fala a verdade. Quando você vai numa casa e chega de surpresa em nenhum ambiente que tem filho, misericórdia. É calçado para um lado, é roupa para o outro, é comida para um outro, não é verdade? Então Eliseu chama ela e diz: mulher, neste ano você vai gerar um filho. Perceba que ela não orou, ela não pediu, mas Deus decidiu abençoá-la. Ela não pediu por um filho, ela não esperava por um filho, mas Deus decidiu abençoá-la. Sabe o que é isso? Isso revela a soberania de Deus. Quando Deus quer abençoar alguém, ninguém pode impedir. Quando Deus quer prosperar alguém, ninguém pode impedir. E eu profetizo a sua vida hoje. Há um tempo sobre a sua vida. Há um tempo sobre a sua vida nessa noite. O ano de Deus chegou para você. Há um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, saúde, ministério. Chegou o tempo sobre a sua vida nessa noite. Chegou o tempo sobre a sua vida. Aleluia. Eu profetizo sobre a sua vida hoje, os seus sonhos. Chegou o tempo. Chegou o tempo, esse é o tempo. Esse é o ano. Há algo que Deus libera para a sua vida aqui nessa noite. Ela agora engravida. O menino nasce e ele cresce. E a Bíblia diz que aos 12 anos o seu pai está trabalhando na roça, na colheita, porque ele era um homem rico. E esse pai agora leva esse menino para trabalhar com ele. Esse pai agora pega esse menino para trabalhar com ele. Eles estão lá naquele campo. Do nada esse menino começa com a dor de cabeça. Ele grita: pai, pai.
a minha cabeça. A Bíblia diz que o pai pega esse menino e leva ele para a casa dele. Só que esse pai agora, ele somente leva, ele volta para trabalhar. Aqui eu vejo um pai indiferente com a dor. Perceba que o menino está doente. E esse pai vai e leva o menino para casa, mas volta a trabalhar. Por quê? Muitas famílias estão destruídas não por aquilo que está acontecendo, mas por aquilo que deixou de fazer, de acontecer. Quantas famílias vivendo a omissão, pais e mães omissos, aonde há o silêncio, aonde há indiferença, e a indiferença mata, meu irmão. Aqui esse homem foi indiferente com essa dor. É triste sentir saudade de quem a gente ama. Quantos pais e mães ainda estão distantes dos seus filhos? Perceba que esse homem agora, ele prioriza o trabalho ao invés da família. Foi uma coisa poderosa, mas a morte entrou na casa dele. Ele prioriza mais a herança do que o legado. Ele prioriza mais aquilo que os olhos podem ver do que aquilo que o coração carrega. Um pai que está indiferente àquela dor. E infelizmente vivemos um tempo onde estamos vendo pais e mães omissos. Pais e mães que não estão olhando mais para os seus filhos, para as suas famílias. Há uma história que diz que certo dia uma criança foi para a igreja e a tia pregava: olha, meninos, papai do céu quer que vocês venham ser homens de verdade. Guarde isso, quando crescerem, sejam homens de verdade. Esse menino foi para casa e ele chega em casa e fala assim: papai, hoje eu aprendi lá na escola bíblica que homens têm que ser homens de verdade. E o que é ser um homem de verdade? O pai responde: meu filho, é simples. Um homem de verdade é aquele que honra, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que governa. O menino disse para o pai: então, papai, eu quero ser como a minha mãe. Olha pra você ver. Porque um pai omisso. Eu quero falar aqui rapidamente. A diferença de um homem e um menino não está na idade, está nas decisões. Infelizmente estamos vivendo um tempo onde pais são omissos. E o que são homens então de verdade? Meninos desistem quando falham. Homens quando falham levantam e seguem em frente. Meninos gostam de brinquedo. Homens gostam de trabalho. Meninos gostam da sexta. Homens gostam da segunda-feira, porque é sobre aquilo que eu tenho que fazer. Não é aquilo que eu gosto, é a minha responsabilidade. Meninos choram quando são frustrados. Homens choram quando são impedidos de cumprir a missão. Meninos são egoístas, mas homens são generosos. Meninos colocam a culpa nos outros. Homens batem no peito e têm autorresponsabilidade e dizem: a culpa é minha. Meninos emburram. Homens têm inteligência emocional. Meninos vivem por prazer. Homens vivem por princípios da palavra de Deus. Meninos querem uma mulher. Homens querem constituir uma família abençoada no altar. Meninos querem provisão. Homens são provedores. Meninos querem proteção. Homens são protetores. Amém, homens? Aleluia! Gente, inclusive ontem na Darlan foi poderoso aqui o culto de homens. Meninos querem ser o centro das atenções. Homens são plataformas para que os outros cumpram o seu propósito. Já observou aquele menino que coloca um carro e aquele som dentro do carro dá para colocar em 60 carros? Aquele som que ninguém aguenta lá dentro, porque menino quer aparecer. Homem não. Homens são plataformas para as outras pessoas. Meninos fogem da luta. Homens entram na guerra. Meninos vivem para o final de semana. Homens vivem para uma vida toda. Meninos dizem que sabem de tudo. Homens aprendem com tudo. Meninos falam o tempo todo, conversa demais. Homens só falam quando tem algo a dizer. Meninos vivem contando piadas. Homens falam de coisas relevantes e sérias. Meninos só fazem promessas. Homens cumprem as suas promessas. Meninos esperam pelo futuro. Homens criam o futuro. Paulo diz: quando eu era menino,
falava como um menino, pensava como um menino, mas eu me tornei agora um homem e deixei para trás aquilo que era de menino. Homens, você é forte, guerreiro, lutador. Homem foi feito para proteger a família, para lutar por ela. Ei, homem, se levante hoje como alguém que tem autoridade na sua casa. E sabe qual é a pior covardia de um homem? Conquistar o coração de uma mulher sem ter a intenção de amá-la. Se você quer amar alguém, ame, mas não conquiste apenas por um momento. Ser alguém que vai honrar suas causas, né, como diz. Honre a sua palavra, homem. Se você não quer compromisso, fuja. Não alimente um sentimento aonde não existe. Seja um homem de verdade. Se não vai assumir, vai embora. Nós não queremos procriadores, nós queremos sacerdotes. Homens de verdade. Homens que vão honrar suas palavras. Chega de ser menino. Deus confiou a você uma posição maravilhosa, um sacerdote provedor. Então honre as suas palavras, ame a sua família, assim como Cristo amou a sua igreja, morrendo por ela. Isso é ser homem, um homem que honra as suas palavras. E agora essa mulher está aqui nesse ambiente, aonde o marido vai embora. Só que ela nos ensina algo poderoso. Ela tem inteligência emocional que nos impressiona. Ela não desespera, ela não grita, não se joga no chão. Ela não toma uma decisão precipitada. Quer um conselho aqui hoje? Eu quero até ler aqui, ó. Não tome decisões precipitadas, decisões baseadas em uma situação, em um sentimento temporário. Porque em momentos de desespero, falamos coisas que não deveríamos falar. Então não tome decisões em momentos de precipitação. O menino agora está sobre os seus joelhos. Essa mulher começa a orar, mas nada acontece. E joelho representa duas coisas na Bíblia: força e oração. Porque é o joelho que sustenta o corpo. Perceba que esse menino está no joelho dela, mas os joelhos agora falharam. E quando o joelho falha, meu irmão, só há uma possibilidade: Deus. Essa mulher agora, ela entende algo poderoso. O meu joelho falhou, mas eu tenho um Deus que pode transformar essa história. E é nesse momento que Deus irá se manifestar. Quantas vezes oramos por algo, oramos, não temos forças mais para orar, e não aguentamos mais. É nesse momento que Deus irá se manifestar. E hoje Deus quer que você venha entender algo nessa noite. Se você cansou de clamar, meu irmão, não dá mais, entregue ao Senhor. Se não tem força mais para orar, entregue ao Senhor. Essa mulher agora recebe esse filho, e de repente o que Deus deu para ela morreu no próprio colo dela. E Deus agora está em silêncio. Como não entrar em crise, em desespero? O menino morreu no colo dela. E aonde está o Deus da promessa? Ele está em silêncio. O profeta não tinha mais ali o profeta, não tinha mais ninguém por perto, porque quando Deus quer que venhamos passar pela prova, Ele está em silêncio, porque é na prova que você vai aprender algo. Na escola, quando você vai ali fazer uma prova, nem naquele ambiente ninguém fala por quê. Há um silêncio, porque com aquela prova eu vou aprender. Então Deus está em silêncio porque Ele quer que você venha aprender com essa prova. Deus mesmo em silêncio, Ele trabalha por você. E essa mulher agora é tão linda que a Bíblia diz que agora ela coloca o menino no quarto do profeta. Ela fecha a porta, porque vai ficar tudo bem. Eu não vejo, vai ficar tudo bem. Não tem jeito, vai ficar tudo bem. Não tem esperança, vai ficar tudo bem. Essa mulher agora fechou a porta, porque nem tudo que está morto na sua casa todos precisam ver e saber. Ninguém precisa saber, não. Ela fechou a porta, sabe por quê? E estamos falando demais, estamos expondo demais a nossa vida para o outro. Essa mulher fechou a porta. Não compartilhe a sua dor com quem não pode te ajudar. Não compartilhe os seus dramas com quem não tem condições de te ajudar. Pai
pare de postar, tô triste, tô abatido, né? Me esqueceram. Ei, pare com isso hoje. Não exponha suas feridas para quem não tem remédio para você. Não exponha suas dores para quem não pode te ajudar. Ela fecha a porta. E agora ela vai caminhar atrás do profeta. Ela está em luto, mas vai caminhando atrás do profeta. Está em lágrimas, mas vai caminhando atrás do profeta. Está com o coração sangrando, mas vai caminhando atrás do profeta. Está ali uma tragédia, mas vai caminhando atrás do profeta. Ei, quem te mandou parar? Mesmo cheio de lutas, continue caminhando. Mesmo em lágrimas, continue caminhando. Porque no seu caminhar haverá resposta para a sua vida. Os que semeiam com lágrimas voltarão trazendo consigo o seu milagre. Chorando, mas andando. Chorando, mas caminhando. Porque há uma promessa para a minha vida. Chorando, mas caminhando. Ei, tem que chorar, mas tem que caminhar. É chorando, mas caminhando. Caminhe em direção ao seu milagre. Não pare no meio do caminho. Não desista da sua família hoje, meu irmão. Não pare de crer, porque os sonhos de Deus serão reais na sua vida. E aqui tem algo poderoso. Ela caminha, mas caminha na direção certa. Ela caminha, mas caminha na direção certa. Não deixe que a dor mude o seu destino. Não deixe que a luta nem te tire do seu propósito. Há um propósito a ser cumprido, e mesmo que a dor venha, eu vou continuar. Não se perca com a perda. Continue mesmo em meio à perda. Continue caminhando, porque vai ficar tudo bem. Essa mulher avista Geazi, o profeta Eliseu. Eliseu fala com Geazi. Geazi vai lá encontrar com essa mulher. Então, nesse encontro, olha que interessante. Ele pergunta para ela, Geazi: mulher, como você vai? Ela diz: vai tudo bem. E o seu marido, como ele está? Vai tudo bem. E o seu filho? Vai tudo bem. Ela não fala com Geazi, porque Geazi não poderia resolver o seu problema. Ei, não fale o seu problema para qualquer pessoa. Fale para quem pode te ajudar, meu irmão. Então ela diz: onde está Eliseu? E então ela chega agora perto de Eliseu. Eliseu pergunta: mulher, vai tudo bem contigo? Ela diz: sim, Senhor, eu estou bem. E o seu marido, vai tudo bem com ele? Sim, ele está bem. E o seu filho? Não. Agora ela abre o coração, porque ela sabia que Eliseu poderia resolver aquela situação. Guarde o seu coração. Só abra com quem pode te ajudar. Eliseu pega ali, né, Geazi, o seu cajado, e manda Geazi na frente. Geazi vai lá e ora pela criança, e nada acontece. Geazi então diz: Eliseu, nada aconteceu. Agora o próprio Eliseu vai e ora por aquele menino. A Bíblia diz que ele ora e nada acontece. Ele ora e nada acontece. Ele se deita em cima daquele menino, coloca boca com boca, braço com braço, mão com mão, e nada acontece. Mas ele continua orando. Do nada, o menino voltou a respirar. Ele voltou a respirar. Porque a morte não é o fim. Você tem um destino poderoso. Vai ficar tudo bem. O menino se levantou, ele foi restaurado, foi ressuscitado. E essa palavra de hoje é: ei, não se preocupe, porque vai ficar tudo bem. Porque a última resposta é do Senhor Jesus. Vai ficar tudo bem, mesmo que não pareça. Acalme o seu coração, porque tudo já deu certo. Vai ficar tudo bem. Pastor, o que me garante isso? O próprio Cristo disse certa vez: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe o que é isso? É Cristo dizendo: ei, não importa a situação, não importa a morte, não importa a dor, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Sempre haverá vida para aquele que crê.
Sempre haverá resposta para aquele que crê. Nessa noite, Deus diz para você, meu filho, vai tudo bem. Vai ficar tudo bem na sua vida. Porque nós temos um Deus que é fiel e verdadeiro. E esse Deus te encontra aqui hoje, encontra a sua casa. E diz para você, acalme o seu coração. Porque eu estou no controle da sua vida. Vai ficar tudo bem, amém? Diga comigo, vai ficar tudo bem. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus, cante isso, que cuida de você, oh, e jamais